Eu sou Guilherme Lisboa, Beatriz Lisboa, Nicole Lisboa, Oliver Lisboa, este é o Lisboa Channel. No vídeo de hoje vamos contar para vocês mais um reparo que tivemos que fazer na nossa nova casa velha, ou velha casa nova, então fica até o final para conferir. Então, como vocês acompanharam a nossa saga, trocando toda a eletricidade, todo o cabeamento elétrico da nossa casa, agora fomos para a parte hidráulica. Recebemos uma correspondência das águas do município afirmando que tinha consumo excessivo de água e não mandaram a fatura para nós, apenas essa informação. Então, ali já dizia as instruções que deveríamos contratar um encanador, um canalizador. Canalizador para mim é coisa de magia. Contratamos então um canalizador e fizemos 2 orçamentos. Inicialmente, o primeiro orçamento deu 600 euros. Não, 680. Quase 700 euros. E então a gente ficou apavorado, né? Porque além de pagar a fatura, ainda teríamos que pagar esse valor. Mas pronto, depois com o vizinho nós conseguimos outras indicações e conseguimos um preço um pouquinho mais barato, né? E ele veio fazer o orçamento. Nosso primeiro orçamento, fizemos orçamento com o cano multicamadas que temos aqui. É um cano que parece o PVC, mas ele tem uma camada ali de cobre ou alumínio por dentro que tu consegue dobrar ele assim, mas ele não é um aspecto tão bonito quanto o de alumínio. E esse mais caro, ele era nesse modelo. Já o que nós fizemos depois foi um modelo com os caninhos de alumínio, que quem está aqui em Portugal já deve ter visto principalmente nos banheiros, em todos os lugares aqui, né? Nos casos de banhos, pá. E conseguimos que fizesse de uma forma que ele furou a parede, que é uma parede grossa, a broca tinha mais de 1 metro, para vocês terem ideia, a parede da nossa casa. Vou deixar o vídeo aqui rolando, mostrando para vocês a mão de obra do nosso canalizador. Aí ele conseguiu furar direto do contador para dentro da nossa casa, um cano por baixo da escada e o outro subindo direto para a casa de banho, que a gente já tinha essa ligação para o esquentador da nossa casa, né? Então foi assim que nós efetuamos, né, esse reparo. Depois disso, com a fatura do canalizador e com aquela correspondência, nós tivemos que ir pessoalmente até as águas do município, até o balcão do cidadão e apresentar um recurso, porque como a casa era muito antiga e estava há muito tempo fechada, pronto, teve essa avaria, né? Então não sabemos ainda quando será a fatura e se será cobrado, quanto será cobrado, mas aí nós voltamos com atualizações depois, updates dessa aventura que tem sido ser proprietários de um imóvel antigo aqui em Portugal. Uma nova casa velha aqui em Portugal. E uma coisa bem interessante que eles fizeram aqui no município foi que o próprio pessoal que faz a contagem da água, eles nos avisaram, olha, o teu relógio está girando. Só que a gente tinha algumas torneiras em casa que elas estavam com algumas fugas, então a gente trocou. E aparentemente a gente olhava para o relógio e não estava mais girando. Só que eu acredito que como o estrago era pequeno e foi crescendo, por isso que depois realmente continuou a girar e ele estava girando devagarzinho, nos causou essa ilusão. E quando chegou realmente a notificação, a gente foi surpreso. Mas os próprios pessoal da Câmara, que aqui no caso a Câmara que ajuda a parte das águas, eles nos notificaram e avisaram, olha, vai procurar um canalizador. Né? Então fica a dica aí, pessoal, sempre dá uma olhadinha no relógio para ver se eles estão girando. Agora eu não saio mais de casa sem fechar o relógio. E desligar meu disjuntor, que agora eu tenho, né? Então é isso, claro que todo imóvel precisa ter esses cuidados, né? Nós inicialmente não tivemos essa análise crítica ao comprar o imóvel, tanto na parte elétrica quanto na parte hidráulica. Isso, se o relógio já estava girando, então isso seria uma coisa facilmente que a gente poderia ter visto antes de comprar a casa. Mas agora o que não tem remédio, remediado está, certo? Então nós temos uma nova casa velha, mas uma nova casa velha com elétrica e hidráulica nova agora. Então o dinheiro que a gente não está gastando de arrendamento, que a gente pagava um arrendamento muito caro, quem está aqui no canal há mais tempo sabe, agora a gente vai investindo no que é nosso, né? Tá valendo, no fim tá valendo a pena, né? Não é um processo fácil, né? Porque a gente acaba tendo um pouquinho mais de conforto. Sempre tu vai ter um pouquinho mais de conforto quando tu paga arrendamento. Na verdade, tu tá adiantando um futuro para nossa casa. Agora a gente tá tendo que construir o conforto aos pouquinhos, né? Mas tá sendo um processo, assim, engrandecedor para nós como casal, como família. E siga o nosso canal para mais dicas, mais novidades nesse processo.
Pessoal, aprendam com nossos erros para vocês não errarem também. Nós poderíamos ter verificado qual era o tipo do material da canalização antes da compra, era de latão. Lá no relógio, no contador da água, só do canalizador olhar ele já falou, não, a tua tubulação é de latão, é uma tubulação que costuma estragar. E a nossa casa era um hospital antigamente, que foi dividido em várias casas. E os nossos vizinhos, adivinham só? Tiveram o mesmo problema de rotura na tubulação, então já era esperado. Com um pouquinho mais de investigação, quem sabe, né? A gente já tinha previsto isso, não tinha passado por isso, mas foi a primeira compra de uma nova casa velha que nós fizemos e com certeza, se fizermos uma próxima, nós já saberemos falar sobre isso. Na nossa casa no Brasil, a gente comprou na planta. Então, é uma coisa assim, a gente tem um imóvel, mas assim, nunca teve esse tipo de manutenção. Então, essa é a primeira experiência adquirindo um imóvel já antigo, nessas condições, num país diferente, onde até a tubulação é diferente. Então, assim, vale a pena a gente compartilhar com vocês, justamente como o Guilherme disse, para vocês já estar precavido, coisa que a gente não estava. A gente estava ansioso para sair do arrendamento, conseguir esse crédito e se livrar daquele monstro do arrendamento que está sempre corroendo o nosso orçamento mensalmente, né? E assim, gente, quando a gente faz a compra da casa, é obrigado a fazer um seguro. Então, tu pedir para tu entender se o teu seguro cobre esse tipo de situação ou qual o valor da franquia que tu vai ter que pagar para utilizar esse serviço é muito importante. Algo que a gente pegou primeiro porque demorou tanto tempo para provar que, esse seguro é o seguro e vambora, né? Mas tu pode pedir por seguros mais abrangentes e a diferença nem é tão grande. Conversando com alguns colegas de trabalho, eles pediram para incrementar o seguro e utilizaram em situações de problema na casa de banho. Então, mais um ponto aí que vocês não errem também, aprendam conosco. Então é isso, se vocês gostaram, eu vou deixar aqui algumas imagens do que aconteceu, como foi a mão de obra. E não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar o seu comentário pra gente saber o que vocês estão achando das nossas aventuras proprietários de casa aqui em Portugal.